Bom dia, queridos. Somos gratos ao Senhor por mais um tempo de oração que teremos nesta manhã. Queremos saudar a cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã nós temos grandes expectativas da poderosa mão de Deus sendo estendida sobre a nossa vida. Estamos felizes porque, apesar de tantas restrições, vamos poder estar voltando aos nossos cultos. E como já divulgamos ontem, hoje, sábado, 19 horas, culto presencial, culto de celebração. Nós vamos fazer em 2 momentos. Hoje, sábado, às 19 horas e amanhã, domingo, às 18 horas. Importante que você envie o seu nome, seu pedido de reserva para o telefone privado da pastora Kátia, que é responsável para organizar as cadeiras. Diminuíram as cadeiras em função das restrições, apenas 30 lugares. Portanto, amados, apresse-se em mandar suas reservas, porque são poucas vagas e os irmãos estão procurando, e queremos que você não deixe de participar dos nossos cultos. Amém, amados? A pastora Kátia estará nos conduzindo nessa primeira etapa, nessa etapa da oração. Ela estará nos dirigindo e logo depois nós vamos dar sequência ao nosso estudo da semana, a tudo aquilo que um guerreiro precisa ter em seu coração para combater o bom combate da fé. Amém, queridos? A pastora Kátia vai estar com vocês nesse momento. Bom dia, meus queridos. Tão bom estarmos na presença do Senhor. Seja muito bem-vindo nessa manhã. Eu estava dizendo, Deus, não quero fazer nenhuma oração mecânica nesta manhã. Eu quero orar a Tua palavra. E o Senhor claramente me fez lembrar aquele salmo que você e eu conhecemos de cor, que é o Salmo 91. Eu gostaria de pedir para o pastor colocar aqui. Obrigada, pastor. Isso. Se você puder orar comigo, feche seus olhos e vamos agradecer. Deus, nós queremos ser tão gratos a Ti nesta manhã, pela Tua palavra, pela Tua presença, Tua palavra que é poder. O Senhor que é um Deus tão presente nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Isso. Aleluia. Obrigada, pastor. Uma música instrumental, por gentileza, agora para orar, por favor. Aleluia. Senhor, muito obrigada. Aleluia. Deus, obrigada por estar na Tua presença nesta manhã. Nós queremos orar a Tua palavra, Deus, a Tua palavra que é poder, a Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que é a Tua promessa, a Tua palavra que se cumpre nas nossas vidas. Muito obrigada, Deus, porque neste dia nós temos a possibilidade de uma vez mais de nos render aqui diante do Senhor. Deus, nós chegamos a Ti com o nosso coração humilhado. Reconhecemos, Senhor, que somos tão pecadores, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo os nossos pecados. Queremos Te agradecer, Pai, pelo sangue de Jesus que nos limpa, que nos purifica e que nos dá esse livre acesso à Tua presença. Obrigada, Senhor, porque esse sangue, através de Jesus, nos fez filhos e filhas. Muito obrigada, Deus. O Senhor é o nosso Pai e como Pai nós podemos chegar na Tua presença confiadamente, descansar no Teu colo de graça, de misericórdia e encontrar, Senhor, o oportuno socorro. Nessa hora nós queremos Te dizer o quanto nós amamos a Tua presença, o quanto o Senhor é a pessoa mais importante na nossa vida. Ah, Deus, muito obrigada. Obrigada porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que a Tua presença tem sido conosco. Obrigado pelo Teu braço forte nos segurando, Senhor, nos levantando no meio da tribulação. Deus, muito obrigada. Nós queremos dizer que o Senhor é um Deus tão poderoso, tão tremendo, tão misericordioso. O Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus que olha para cada um de nós já
purificados e limpos. O Senhor não olha para nós com os nossos defeitos. Nós somos teus filhos, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada. E nos sentimos como teus filhos nesta manhã. Não queremos chegar na tua presença para te pedir. Isso faz parte, mas nós queremos te dizer o quanto nós amamos o Senhor. Deus, obrigada, Deus. Muito obrigada porque a tua poderosa mão tem nos sustentado, tem nos fortalecido no meio de tantas coisas que os nossos olhos naturais veem. Mas obrigada, Deus, porque o Senhor tem gerado em nós uma fé e uma confiança inabaláveis. Obrigada, Deus, porque a nossa total esperança está no Senhor. Porque nós temos uma aliança contigo, nós temos um pacto contigo. Nós temos, Senhor, essa unidade contigo. Obrigada, Deus, porque o nosso coração tem sido totalmente teu. A nossa dependência está em ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é que nos fortalece na nossa debilidade, quando somos frágeis. Obrigada, Deus, porque temos visto, Senhor, temos percebido os milagres que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas de transformação. Deus, muito obrigado. Não somos os mesmos que há um tempo atrás. O Senhor tem gerado através da tua palavra, Deus, depósitos. O Senhor tem aberto os nossos olhos espirituais. O Senhor tem gerado em nós, Senhor, revelação da tua palavra. Já não somos os mesmos. Obrigada por ação do teu Santo Espírito, Senhor, em nós. Somos tão agradecidos. Obrigada, Deus. Obrigada por esse amor que nos envolve, esse amor que nos protege. Obrigada, Senhor, pelo sangue de Jesus tão tremendo, tão poderoso nas nossas vidas. Somos muito agradecidos a Ti, mesmo sem merecer, mesmo sendo ainda tão imperfeitos, Deus. O Senhor nos ama. Podemos dizer nesta manhã que amor é este, que amor tão tremendo. O Senhor nos ama com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Mas muito obrigado porque o Senhor já nos vê através do sangue de Jesus, esse sangue derramado por nós pecadores. Muito obrigada, Senhor. Nosso coração é grato nesta manhã por esse acesso livre à tua presença por causa do sangue de Jesus. Ah, Deus, como não te amar, como não te servir, como não te obedecer. O Senhor tem sido tão amoroso conosco. Senhor, nesta manhã nós queremos confessar, Senhor, que precisamos em várias áreas das nossas vidas ainda, Senhor, ser polidos, limpos, renovados. Por isso que estamos, Pai, nesta manhã em humilhação diante da tua presença. Não queremos, Deus, vir com uma lista de pedidos. Vamos orar pedindo ao Senhor, claro, mas queremos dizer o quanto nós somos, Deus, necessitamos do Senhor. Queremos declarar nesta manhã a nossa total dependência do Senhor. A nossa total dependência. Nos perdoe, Deus, dos momentos em que nós demonstramos independência do Senhor. Nos perdoe, Deus. Reconhecemos como pecado, declaramos que isso foi pecado, que nos afastou da tua presença. O fato de muitos momentos das nossas vidas termos esse espírito de independência. Nos perdoe, Deus. Não queremos ser assim. Queremos ser totalmente teus, totalmente dependentes do teu agir, do teu Espírito Santo em nós. Queremos ser conduzidos pelo teu doce Espírito Santo em cada decisão, em cada escolha. Queremos ser tão sensíveis à voz de mando teu, do nosso caminhar, desde o nosso acordar até o nosso deitar à noite. Nos rendemos à tua presença, Senhor. Nesta manhã dizemos, Senhor, que fique para trás, Senhor, aquilo tudo que nos afasta de ti. Declaramos que todo espírito de distração, todo espírito de engano, todo espírito de confusão, todo espírito da Grécia que em muitos momentos esteve governando as nossas vidas, nós rejeitamos totalmente na autoridade do nome de Jesus. Cancelamos da nossa vida esses espíritos malignos que nos distraem, que nos desfocam da tua presença. Senhor, temos visto através da tua palavra tão claros sinais que o Senhor está voltando.
A tua vinda está próxima e o Senhor ainda derrama da tua misericórdia sobre nós, para que nós possamos estar alinhados e ter um perfil de um verdadeiro remanescente diante da tua presença, Deus. Ajuda-nos, Deus, nesta manhã, a não ser somente, Senhor, ouvintes da tua palavra, queremos também ser praticantes da tua palavra, Deus. Sobretudo, praticantes da tua palavra. Não queremos te adorar, te louvar somente de lábios, mas queremos fazê-lo de todo o nosso coração, porque o Senhor busca corações. O Senhor quer o nosso coração, que o nosso coração seja totalmente teu. E é isso que nós queremos nos apresentar nesta manhã e te pedir, Deus. Ajuda-nos através do teu Espírito Santo a ser verdadeiros praticantes da tua palavra. Praticantes, Senhor. Não é fácil, em alguns momentos, fazer com que o nosso espírito governe a nossa alma, mas nós precisamos disso, que o teu espírito esteja forte, fortalecido diante da tua presença em nós, para que nos fortaleça a nós, para poder ordenar a nossa alma que se aquiete diante das tribulações, das situações, dos desafios que temos diariamente. Deus, precisamos disso. E oramos, Pai, para que o teu Espírito Santo governe a nossa vida totalmente. Declaramos que os nossos ouvidos espirituais se destapam, os nossos ouvidos se afinam à tua palavra, ao falar do Espírito Santo em nós, os nossos ouvidos espirituais. Declaramos que os nossos olhos espirituais se destapam para que possamos ver a tua palavra com revelação, entendê-la e praticá-la. Declaramos isso. Declaramos a nossa mente com a mente de Cristo, com os pensamentos de Cristo, que são pensamentos de paz e de bem. Declaramos, Deus, os nossos pés caminhando em caminhos seguros, caminhos de vitória, caminhos que não se desviam da tua presença. Declaramos isto nesta manhã, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Eu quero, meus amados, nesta manhã, estar lendo com vocês o Salmo 91, tão conhecido, tão... Vamos ler comigo e vamos nos colocar diante dele. Diante dele vamos nos colocar. Eu que vivo, olhe comigo na sua casa. Eu que vivo na habitação do Altíssimo, eu descanso à sombra do Todo-Poderoso e desfruto sempre da sua proteção. Sobre o Senhor eu declaro, Ele é o meu refúgio e Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança. Ele me livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele me cobre com as suas plumas, e debaixo das suas poderosas asas eu me refugio. A sua fidelidade é o meu escudo e a minha armadura. Aleluia. Eu não temo o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Não temo a peste que se move sorrateira nas trevas, veja bem, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à tua direita, eu não serei atingido, diz a palavra. Somente meus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto eu afirmei, o Senhor é o meu refúgio, e eu fiz do Altíssimo a minha morada. Veja, porque eu tenho declarado o Senhor como a minha morada. Nenhum mal me alcançará, desgraça nenhuma chegará na minha tenda, porque aos seus anjos o Senhor dará ordens ao meu para que me guardem em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me sustentarão, os anjos, para que eu jamais tropece em alguma pedra. Eu poderei pisar sobre o leão e a víbora. Eu pisotearei o leão forte e a serpente mais vil. E diz o Senhor para mim e para você, a partir do versículo 14.
Até o versículo 14, eu declarei, cada um de nós declaramos sobre o Senhor. E a partir do versículo 14, o Senhor fala para mim e para você. Olha o que ele diz. Porquanto ele me ama, fala para mim e para você. Eu o resgatarei, diz o Senhor. Eu o protegerei, diz o Senhor. Pois eu, conhece o nome dele. Sempre que chamar pelo meu nome, diz o Senhor para mim e para você, eu hei de responder-lhe. Que tremendo. Eu estarei sempre com ele, com você e comigo. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. O Senhor diz para mim e para você, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Diz o Senhor no versículo 16, eu o contemplarei com vida longa. O Senhor nos dá esse presente. E eu revelarei a ele a minha salvação. Essa é a palavra que diz o Senhor para mim e para você, meus amados, que tremendo. É um salmo de uma eterna proteção diante de Deus, que eu e você temos direito pelo fato de nós habitarmos debaixo das asas do poderoso. Sabe o que é habitar? Habitar é estar em contato íntimo, é ter essa intimidade que eu e você precisamos tanto. Queridos, não podemos dar uma passadinha lá na presença de Deus. Deus me abençoe aí. Não é assim que Deus funciona. Deus é um Deus de pactos, um Deus de aliança, um Deus que busca corações rendidos a Ele, totalmente dependentes dEle. E esse Salmo 91, ele vai ser efetivo na minha vida e na sua vida, se nós verdadeiramente habitarmos da presença do Altíssimo. É isso que esse Salmo diz. Leia depois, no transcorrer do dia, declare, não como uma reza, de forma alguma. Com Deus não funciona assim. Mas você entendendo, declarando, tomando posse, praticando essa palavra. A Bíblia toda é um livro de aliança, de pacto. E quando eu e você tomarmos posse dessas palavras, dessas promessas, o Senhor vai ser efetivo, meu amado e minha amada, nesta manhã. Eu já vou passar a palavra para o pastor Humberto. Nós vamos entregar ao Senhor isso. Deus, nós somos tão agradecidos a Ti pela Tua palavra, a Tua palavra que é poder, a Tua palavra que nos mostra, Senhor, como é bom, como é tremendo viver debaixo das Tuas asas de proteção, de direção. Deus, nessa manhã queremos apresentar as nossas vidas, as nossas famílias, cobrimos a nossa família debaixo desse mesmo sangue, desse mesmo pacto. Declaramos que nenhuma praga vai chegar na nossa morada. Cobrimos a vida, Senhor, dos nossos amados, aqueles que temos filhos, aqueles que temos esposo, esposa, nossos pais, avós, enfim. Cobrimos a vida da nossa família. Que chegue essa mesma salvação que nós temos vivido e desfrutado em Cristo Jesus para cada um. Verdadeiramente que cada um possa ter esse encontro sobrenatural contigo todos os dias e possa viver debaixo dessa proteção eterna do Senhor. Deus, é certo que toda essa situação que temos vivido de dificuldade, de tribulação, de pestilência, nos faz nos apegar cada vez mais ao Senhor. Precisamos estar apegados, aferrados ao Senhor. O Senhor é a nossa única proteção. Não queremos estar, Pai, nesse perfil de pessoas distraídas. Não, nós queremos depender totalmente. Declaramos nesta manhã a nossa total e restrita dependência do Senhor. Precisamos estar preparados para qualquer situação que eventualmente possa nos assolar. Nós queremos declarar nesta manhã que estamos firmes sobre a rocha que é Cristo. Não queremos estar em cima do monte de areia, nós queremos estar na rocha que é Cristo, dependentes do Espírito Santo. E entregamos diante de Ti todos os desafios desse dia, desses dias, declarando, Deus, que o Senhor tem o total controle, que o Senhor é poderoso. Declaramos o total controle, Senhor, Teu sobre nós. Que o Teu Espírito Santo governe cada área do nosso coração, da nossa mente, do nosso caminhar diário. E a Ti nós entregamos, Deus, esperando o Teu agir naquelas situações
Pai, onde nós sabemos que nossas mãos não alcançam, não podemos chegar, não podemos tocar, não podemos modificar as coisas. Dependemos totalmente do Teu Espírito Santo. Ensina-nos nesse tempo a ser dependentes do Teu Espírito Santo, para não tomar decisões indevidas, para não tomar decisões pautadas nos nossos sentidos, nas nossas emoções. Nos perdoe, Deus, porque muitas vezes tomamos decisões nas nossas emoções. Não escutamos a voz do Espírito Santo, mas ajuda-nos, Deus. Estamos vivendo dias difíceis, dependemos totalmente do Teu Espírito Santo. Queremos te adorar nesta manhã, escutar a Tua palavra que o pastor Humberto vai trazer para que nos edifique. E te entregamos todos os nossos pedidos de oração, um a um, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, Deus, sobre nós individualmente, com tantas questões que precisamos ainda, Pai, alcançar. Te entregamos nesta manhã, te entregamos. Dependemos do Teu Espírito Santo. Dirige-nos, Senhor. Dirige-nos neste dia e que tudo seja para que tenhamos testemunhos para honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém. Aleluia. Pastor. Amém. Amados, vamos dar sequência ao nosso estudo que estamos falando sobre como deve ser o coração de um guerreiro. Temos ainda muito assunto a respeito desta parte da palavra do Senhor. Nós tínhamos terminado falando de que o quebrantamento na vida do coração de um guerreiro é o primeiro passo para que nos apresentemos diante de Deus, a fim de nós construirmos uma intimidade com Deus. Orações da madrugada é uma maneira de conduzir você a estar na intimidade com Deus. Mas Jesus nos deu a premissa do segredo de uma vida vitoriosa, de nós entrarmos em nosso quarto e fechar a porta, orar ao nosso Pai que está no secreto. E nosso Pai que nos vê no secreto, escuta o que ele disse: o vosso Pai que os vê no secreto, vou recompensar em público. Não é o caminho inverso. Muitos querem já ser honrados, querem ser abençoados, querem alcançar a bênção, a vitória. Mas não, a vitória se consegue no secreto. No secreto. Porque é ali no secreto que Deus te dará a vitória, a estratégia para você conseguir a tua vitória. Então, o quebrantamento consiste em 3 coisas importantes. Nós vimos que o quebrantamento consiste no rompimento da nossa vida pessoal e a total rendição à vontade de Deus. É abrir mão do meu querer, da minha vontade, para fazer a vontade de Deus. Número 2, quebrantamento é abrir mão da nossa autoconfiança, da nossa autossuficiência, para entrarmos no governo da dependência total de Deus. Ou seja, nos tornarmos ainda mais dependentes do Senhor. É ali que muitas pessoas do mundo nos dizem que os cristãos são fracos, porque tem que depender de Deus. É verdade, somos fracos, por isso precisamos depender de Deus. Por isso que Paulo disse, quando eu sou fraco, ali é que eu sou forte, porque ali eu entro no governo do poder de Deus para enfrentar os Golias da nossa vida. Quebrantamento, queridos, é o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e crie raízes profundas. Ou seja, o quebrantamento nos conduz
a uma preparação do solo do nosso coração para que possamos receber a boa semente e ela possa germinar, criando raízes profundas e mais adiante tornar-se numa árvore frondosa, cuja folhagem não murcha e a seu tempo produz o seu fruto. Então, precisamos lembrar de duas coisas importantes. Enquanto a oração, dedique um tempo para que essa aproximação de Deus se torne numa convivência diária. A intimidade, queridos, é um hábito, é um costume, é como uma tradição, não de uma forma religiosa, mas de uma forma criativa, de uma forma, como diz a palavra lá em Romanos capítulo 6, uma novidade de vida. Uma constância. Tem que ser uma constância, tem que ser num espírito perseverante. Essa aproximação a Deus deve se tornar numa convivência diária, sem perder a essência da novidade de vida no espírito. O que não pode se tornar é você se familiarizar com a presença de Deus. Porque no momento em que nos familiarizamos com alguma coisa, perdemos, digamos assim, o respeito, perdemos a honra, perdemos até de chamá-lo de Senhor. É como seu filho, pela convivência, pela familiaridade, não chamas mais você, pai, o Senhor, mãe, a senhora, não. Chama, você, começa a tratar como se fosse um amiguinho da escola, como um amiguinho da igreja, etc. e tal. Não, queridos, nós precisamos manter sempre a honra, o respeito a Deus, porque à medida que nós mantemos essa sobriedade espiritual, nós sempre teremos uma vida nova, ou uma novidade de vida, viveremos na presença do Senhor. Sempre Deus nos surpreenderá com algo novo. Portanto, não podemos nos familiarizar, porque quando nos familiarizamos com Deus, nós dizemos, bom, agora Ele vai fazer isso, bom, agora é isso aqui, e agora é aquilo lá. E nós começamos a fazer um protocolo da maneira como Deus se manifesta. E isso nós nunca podemos fazer, porque Deus, a cada instante, a cada segundo da nossa vida, Ele é algo novo na nossa vida. Por isso a sua palavra diz, e aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se faz novo a cada instante, amém, a cada momento na nossa vida. Essa é a nossa esperança. Por isso que nós não podemos perder a esperança da glória do Senhor. Não tem como haver uma intimidade entre duas pessoas, queridos, se elas não tiverem uma oportunidade de passar tempo juntos. O que preza a qualidade da intimidade é o momento, é a qualidade do momento que nós passamos juntos. A intimidade, queridos, ela é construída a partir de um tempo de convivência. E nós temos que ter esta revelação. Não é só dar uma chegadinha ali, uma chegadinha lá, na hora da adversidade, na hora que a situação está pegando na vida da gente, na hora que as coisas estiverem realmente precisando de uma intervenção divina. Não, queridos. A nossa convivência independe de circunstâncias. Por isso que Paulo disse, para mim tanto faz viver a abundância ou a escassez. Porque o que importa para mim é viver Cristo. Ou seja, essa convivência mantém um nível de autoridade, mantém um nível de revelação independente das circunstâncias. Ou é tempo bom, ou é tempo ruim, não importa. Cristo é sempre o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ela é construída, essa relação é construída a partir de um tempo de uma convivência diária, de momentos, de minutos, de segundos. Por isso, amados, quanto mais convivo na presença do Senhor,
mais serei moldado, mais serei influenciado pelo seu caráter. E sabe quem que nos dá esse testemunho? Moisés. Moisés, quando subiu ao monte para receber as leis, ele ficou 40 dias, 40 noites na presença do Senhor. E quando ele voltou transformado. Ele voltou com seu rosto brilhando e ele não tinha se dado conta. Mas as pessoas que estavam próximos dele se deram contas e viram que, de fato, ele esteve com Deus. A ponto de colocar uma toalha, porque ninguém podia olhar para ele por causa da glória de Deus que estava sobre ele. Amados, é isso que acontece quando nós estamos na presença de Deus. Algo acontece na nossa vida. Mas quando estamos de fato, de verdade, na presença do Senhor. Amém? Então, quanto mais convivo na presença do Senhor, mais serei moldado e influenciado pelo seu caráter. Salmo 25:14 nos diz o salmista que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, Deus se revela. Deus, diz esse texto, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Ou seja, você quer ter revelação, queridos? Você quer ter a influência da presença de Deus, o esclarecimento para você ter uma vida mais digna, uma vida mais vitoriosa, ter mais estratégias para seus negócios, ter estratégia para o seu casamento, ter estratégia para orientar e educar os seus filhos dentro da vontade do Senhor? Então tenha intimidade com Deus, porque a sua palavra diz que ele revela os seus segredos, os segredos da sua aliança. Número 2, enquanto a palavra, primeiro nos vimos enquanto a oração, agora enquanto a palavra, saiba que somente ela tem o poder para confrontar a nossa vida. A palavra de Deus nos confronta a nossa vida de pecado e nos leva para a intimidade na revelação do Espírito Santo. Por isso, Salmo 119, no versículo 18, o salmista diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É a palavra de Deus que ilumina a nossa mente e desperta os nossos olhos. Tira as escamas dos nossos olhos. O apóstolo Paulo, enquanto Saulo perseguia os cristãos, mas ele teve um encontro sobrenatural com Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz que seus olhos ficaram cegados. Por quê? Porque Deus estava transformando toda a sua mente e seu coração e estava transformando até sua forma de enxergar a partir de agora. Em outras palavras, Deus estava mudando a visão de Paulo. Porque quando Ananias ora com ele, a Bíblia diz que escamas caíram dos seus olhos. Ou seja, as escamas da religiosidade, as escamas do ódio, as escamas daquele zelo religioso pelas coisas de Deus. Então, Paulo começa a mudar a sua forma de olhar. E isso que faz a palavra, quando você e eu lemos, ele muda a nossa perspectiva, ele muda a nossa visão, ele nos alinha à visão de Deus, nos alinha ao seu desenho. Não é difícil, amados, ler a palavra de Deus debaixo da oração e na revelação do Espírito Santo, porque aí nós começamos a andar num caminho que é seguro. Aí nos enquadramos, escute isso, ali nos enquadramos como aqueles que caminham e recebem a promessa do Salmo 91. O Salmo 91 não é para qualquer pessoa. O Salmo 91 não é promessa para o mundo. Não é promessa para as pessoas que não têm compromisso com Deus. Não é promessa para aqueles que não têm uma aliança com Deus. O Salmo 91 é somente para aqueles remanescentes, para aqueles que estão tendo holocaustos, para aqueles que estão tendo sacrifícios, para aqueles que têm uma vida de altar. É para esses o Salmo 91. Tem gente que põe aberto
Tem pessoas que colocam de uma forma religiosa suas Bíblias abertas na frente da sua porta, no início da sua sala, como se fosse algo que aquilo vai influenciar a atmosfera. Não, queridos. O que influi a atmosfera é o nosso coração íntimo com Deus, através da oração, através da rendição total, através da dependência, através da leitura e meditação da sua palavra. Aí sim, Deus vai fazer valer a sua promessa sobre aqueles que têm vida de altar. Nós já falamos sobre isso. Até no discipulado, nós já falamos sobre isso. Então, o Salmo 91, queridos, não é para qualquer pessoa. Por isso diz o salmista: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Todas as promessas que estão escondidas na lei do Senhor são reveladas. São reveladas. Não são mentalizadas, são reveladas. Há uma grande diferença entre mentalizar e ser revelado. Então, amados, há 7 coisas que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. 7 coisas. Primeiro, precisamos ler a palavra. Segundo, precisamos meditar na palavra. Pastor, o que é meditar a palavra, pastor? Meditar é você pensar, é você remoer, é você buscar o entendimento espiritual. É você ler uma vez, não entendi, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. E você começa a tomar aquela palavra para seu espírito. Muitas vezes, quando eu comecei a ler a palavra, eu lia 4, 5, 6, 10 vezes até entender aquele texto. E não deixava aquele texto enquanto eu não entendia, enquanto eu não tinha uma revelação. E na medida que eu ia insistindo, o Espírito Santo começava a me mostrar coisas que eu não tinha visto naquela mesma palavra. Âmbitos diferentes da mesma palavra. Como exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Peraí, mas a tua necessidade tá... Não, peraí, deixa eu entender. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Uau! E você começa a meditar nessa palavra. Meditar é olhar você para a sua situação, é olhar para o seu momento, é olhar para o seu negócio que não está entrando lucro, é olhar para o seu casamento que não está rendendo frutos, é olhar para o seu filho que está na desobediência, ou que está nas drogas, ou que anda com amizades indevidas, e você dizer: o Senhor é meu pastor, sim. Então eu trago no mundo espiritual o coração dos meus filhos e aplico esse pastor para que nada lhes falte, para que sejam transformados, para que haja uma revelação. E aí você já está sendo revelado. A maneira de você conhecer o pastor que não te deixa faltar nada. Isso é meditar na palavra do Senhor. Isso vai criando confiança e vai aumentando a sua fé. Por isso que quando nós lemos a palavra, a nossa fé aumenta. Então, meditar na palavra. Número 3, estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Eu, quando estou preparando a minha mensagem, eu pego 4 versões da palavra do Senhor e vou vendo o que o Espírito Santo quer me dizer, e quando eu não entendo numa versão, jogo na outra versão, jogo na outra versão, jogo na outra versão, e lendo todas as versões, aí Deus me dá o entendimento para aplicar na ministração do estudo ou para a pregação da palavra de Deus. É estudar a palavra, é entender, compreender a dinâmica do mover de Deus, para conhecer a ação do Espírito Santo, para conhecer a estrutura da igreja, do corpo de Cristo, que Cristo nos deixou para que vivamos até a vinda do Senhor. Número 5, praticar a palavra.
praticar a palavra. Aliás, número 4, crer na palavra. Já falamos, ela nos gera fé à medida que nós estudamos a palavra. Depois é praticar a palavra. Não adianta nada você ler. Por isso que nós temos muitos teólogos religiosos. Por que teólogos religiosos? Porque conhecem, mas não praticam. E a palavra do Senhor diz que não devemos ser apenas ouvintes, mas temos que ser praticantes, colocar a palavra em prática como uma conduta, como um estilo de vida para forjar nosso caráter ao caráter de Cristo Jesus. Em sexto lugar, nós devemos proclamar esta palavra. Não devemos guardar para nós, mas devemos testemunhar da grandeza de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da sua compaixão. Todos esses atributos eu tenho que absorver no meu espírito para ser misericordioso, para ser bondoso, para ser compassivo com as pessoas, para não guardar a riqueza da glória do Senhor somente para mim, mas para expandir, para compartilhar, para levar este alimento espiritual às outras pessoas. Isso é proclamar a palavra de Deus. E número 7, o último, em relação à palavra de Deus, nós devemos guardar a palavra. O que é guardar a palavra? Guardar a palavra significa manter viva a chama da revelação de Deus em nossa vida. É guardar, é não permitir que ela se perca por circunstâncias. Porque, infelizmente, nós temos uma facilidade de sermos seduzidos por coisas do mundo ou ser distraídos pelas coisas do mundo. E quando nós guardamos a palavra, é como um fundamento, como um alicerce na qual nós estamos construindo e nada nos abala. Quando nós guardamos a palavra, nada nos abala. Nada nos abala. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a enchente, pode vir qualquer circunstância, nada nos abalará. Por quê? Porque estou fundamentado na palavra, na rocha. Quem é a palavra? A palavra é uma pessoa, lembra? A palavra é uma pessoa. E o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é a nossa fonte e a nossa palavra. Aleluia. Terceiro ponto da ministração. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida de santidade. A vida de oração e a vida da leitura da palavra vai formatar você para viver na santidade. Porque com a oração, com a intimidade com Deus, com a revelação da sua palavra, não tem como você se desviar dos caminhos do Senhor. É ímpar, é absoluto o seu caminhar na santidade quando você obedece e tem uma vida de oração e tem uma vida de leitura constante da palavra do Senhor. Não tem como você não viver outra vida senão a santidade. Ela te encaminha, ela te enquadra, ela te molda, ela te joga no trilho chamada uma vida de santidade. No versículo 11 diz assim: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, do Salmo 27, e guia-me por uma vereda plana, justa, por causa dos que me espreitam. Constantemente somos perseguidos pelos demônios, pelo diabo, usando pessoas, usando circunstâncias para nos ferir, para nos desviar dos propósitos do Senhor. Então, amados, aqueles que seguem verdadeiramente a Jesus são chamados a um novo estilo de vida, são convidados para viver um estilo de vida diferente. Como se chama esse estilo de vida? Santidade. Santidade. Amados,
A santidade não é um fim, mas é o meio de voltarmos a ser a essência de Deus. Voltarmos à imagem e semelhança de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, recebemos a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, nós começamos a desenvolver uma intimidade com Deus, nós começamos a ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma revelação do Espírito Santo nas nossas orações, aliado à palavra de Deus, que é o nosso fundamento. Queridos, Deus nos conduz novamente e começa a despertar a essência, escute, a essência dos atributos que Ele nos concedeu quando nos criou segundo a sua imagem e a sua semelhança. Nós começamos a operar no mundo divino, no mundo sobrenatural. Por isso a vida de um verdadeiro cristão não é natural, não é normal, é sobrenatural, é divino. Por quê? Porque a santidade nos leva às esferas celestiais, acima do natural, acima do espiritual, e nos faz assentar com Cristo nas regiões celestiais para governar sobre o mundo espiritual e sobre o mundo natural. Por isso somos seres sobrenaturais. Porque muitos sofrem, porque muitos cristãos padecem, porque muitos cristãos são alcançados e são contaminados com a sedução do mundo, são derrubados, são enganados, porque não tem esta revelação. E não só esta revelação, não adianta nada nós termos revelação se nós não andarmos nessa revelação. Nós precisamos caminhar junto com a revelação e crescer, como diz a Escritura, de fé em fé e de glória em glória. E nós não podemos de maneira nenhuma olhar para o mundo. Precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nesta revelação. Nesta revelação chamada santidade. Quando nós chegamos no nível da santidade, queridos, prioridades mundanas já não fazem parte da nossa vida. É ali que nós mudamos realmente a nossa mente. Porque ali nós focamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E com esses é que Deus diz, Salmo 91, é para você. É para esses que é o Salmo 91. É para esses que são as promessas. Para esses santos, irrepreensíveis. Você percebe o quanto nós precisamos ter revelação e caminhar para conhecer a Deus? Porque não basta ler um texto, Deus... Não. Isso é religião. Nós temos que ter revelação de andar, colocar em prática a palavra de Deus que nos conduz ao molde chamado santidade. E quando nós chegamos no estágio da santidade, aí sim a promessa do Senhor começa a se cumprir na nossa vida. É ali, nesse nível de glória, que as promessas começam a se cumprir na nossa vida. Não adianta chorar na hora do desespero. Sim, Deus é socorro bem presente, traz um alívio. Tem uma dor de cabeça? Ok, vamos buscar a Deus, o paracetamol chamado Deus. Não, Deus não funciona assim. Quando há um verdadeiro coração compungido, rendido a Deus, e que pratica a sua palavra, aí Deus tem compromisso com essa pessoa. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso, porque diz que Deus é amor, Deus não pode fazer isso, Deus tem misericórdia. Sim, Deus tem misericórdia, desde que você coloque em prática a sua palavra e tenha uma vida de oração e chegue ao nível de santidade. Amados, é muito sério isso. Infelizmente, por falta dessa revelação, nós temos muitos rebeldes que andam por aí falando bobagens, até falando mal. Eu não concordo com o pastor Beto, vou servir em outro ministério, que não sei o que e tal.
Amém, vai. Mas essa é a revelação. E não sou eu que estou falando. É a palavra do Senhor que está nos dizendo nesta manhã. Ou seja, a santidade, amados, é realizar a nossa vida real. Ou seja, santidade é realizar em nossa vida o ideal de Deus, a ideia de Deus. Deus teve uma ideia quando criou você. E a santidade nos leva ao cumprimento dessa ideia que Deus teve a seu respeito. Em outras palavras, nós chamamos de plano. Nós entendemos a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita, como você já sabe. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E diz assim, santidade é dar a resposta positiva ao plano divino. Quando nós chegamos no nível da santidade, com a vida de oração, praticando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, tendo revelação, aí nós estamos dando uma resposta positiva ao plano divino. Ou seja, Deus não nos chamou para ser imundos. Escute, Deus não te chamou para ser imundo. Deus te chamou para ser uma resposta positiva à sua ideia. Deus não fez o homem para o pecado, para a impureza, mas Ele fez para que vivamos santos como Ele é santo. Aleluia. Deus é santo e exige que os seus seguidores, seus filhos, tenham uma vida de santidade. Porque sem santidade, diz a Escritura, ninguém verá a Deus. Portanto, você quer ver a ação de Deus na sua vida? Você quer que Deus haja na sua vida? Você quer ter resposta às suas orações? Você quer ter resposta à sua intercessão? Ande em santidade. Ande em santidade. Santidade é alinhamento. É Ele que nos mede de quanto nós somos do Senhor e quanto ainda áreas da nossa vida são do mundo. É a santidade que é o limite que nos faz diferenciar. É a linha entre um crente religioso e um verdadeiro discípulo, um verdadeiro filho de Deus. Não há outra opção. Escute, não há outra opção para experimentar as maravilhas do Senhor, senão através de uma vida de santidade. Porque quem leva uma vida de santidade, amados, Deus tem compromisso com ele. É verdade. O coração de um guerreiro tem que ter santidade. Davi era assim, amados. Por isso Deus era com ele. Por isso Deus deu a vitória sobre várias áreas da sua vida. Deus deu vitórias estonteantes, fez de Israel um reino respeitado. Ninguém podia com ele, porque Deus era com ele. Assim, ninguém poderá ser contigo, porque Deus será com você em todos os momentos da sua vida, queridos. Em todos os momentos da sua vida. Queremos experimentar vitórias? Uau, o caminho é este. É este que vai contra a nossa vontade carnal, que confronta a nossa mente, que confronta o nosso coração, que confronta nossos passos, que confronta nossos desejos, porque nós temos que abrir mão de tudo para ter uma vida santa, porque a vida santa tem conivência com a vida de Deus, que é contrário à vida da carne. Diz lá em Romanos 8 que o Espírito milita contra a carne. A carne milita contra o Espírito. Não há acordo. Não há como andar na carne e andar no Espírito. Não há. O religioso anda na carne e no Espírito. Muito mais na carne do que o Espírito. Porque materializa o Espírito e transforma e molda para os desejos da carne. Mas o Espírito remove a carne para viver absolutamente a presença de Deus. Isso se chama santidade. Aleluia. Aleluia. Deus é santo e exige que seus seguidores tenham uma vida santa. Não há outra opção para experimentar as maravilhas do Senhor através
somente de uma vida santa. E a decisão deve ser por viver uma vida de santidade e deve ser tomada num tempo chamado agora. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar você a esta revelação e a tomar esta decisão. Nós vamos orar nesses minutos que nos faltam, nós temos 4 minutos, e vamos fazer uma oração entregando a sua vida. Faça um voto nesta manhã. Faça um voto. Entregue novamente sua vida para Jesus. Entregue novamente sua vida para Jesus. Diga, Senhor, talvez eu tenha andado de uma vida religiosa, pelo que me ensinaram, Senhor. Mas hoje tive a revelação do que é ser santo. De como o coração de um guerreiro deve ser santo. Senhor, não pelas vitórias ou pela recompensa que eu vou receber, não, Senhor, mas porque eu amo o Senhor e porque eu desejo viver a ideia de Deus. Eu desejo viver a ideia de Deus. Vamos orar nesse sentido, amados, nesta manhã. E faça a sua oração de entrega. Diz, Senhor, hoje novamente eu entrego meu coração para Ti. Molda, Senhor. Talvez nesta manhã você viu quantas coisas você precisa mudar, quantos hábitos você precisa mudar. Talvez a sua própria mente. Talvez estou falando para algumas pessoas aqui nesta manhã que não estão de acordo com isso que estou falando. Mas essa palavra não é para você dar a sua opinião, se você concorda ou se você discorda. Esta é a palavra de Deus, concordando ou não concordando. Não é a palavra do pastor Humberto, é a palavra de Deus. O problema não é comigo, o problema é com Deus. Mas se você entendeu que Deus está falando com você, faça esta entrega ao Senhor nesta manhã. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós entregamos esta palavra revelada ao coração do Teu povo. Que cada um de nós possamos nos converter cada dia da nossa vida ao Senhor. Porque a vida cristã é uma vida de conversão diária. Não é apenas uma vez. É uma conversão diária para matar o velho homem a cada dia e fazer com que o novo homem, segundo a imagem e semelhança de Deus em santidade, foi criado. Recebemos o fôlego da vida desse novo homem, para vivermos uma vida intensa de oração, para desenvolvermos uma intimidade sobrenatural contigo e também de nós termos o hábito da leitura, do estudo da Tua palavra, para que sejamos revelados na santidade, para servirmos a Deus e a partir de então podermos realmente desfrutar de uma vida abundante, sobrenatural, de todas as promessas que o Senhor tem nos dado na sua palavra. E nesse tempo de dor, nesse tempo de mortandade, nesse tempo de violência, nesse tempo de princípio de dores que antecedem o fim, que antecedem a vinda de Cristo Jesus, estejamos sendo preparados em santidade para sermos guardados, protegidos pelo sangue do Senhor Jesus. Nós oramos nesta manhã pelos enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão contagiados pelo Covid, por aqueles que estão em UTI. Oramos por um milagre sobrenatural na vida destas pessoas que nós não conhecemos, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Daquelas pessoas, daqueles parentes, daquelas pessoas que têm pedido oração, que estão no leito de UTI, oramos por cada um deles, pela restauração, para receber o fôlego da vida, principalmente aqueles que estão internados e não conhecem o Senhor. Que, Senhor Deus, não sejam ceifados da sua vida sem salvação. Nós oramos, Pai, oramos pelos médicos, enfermeiros, técnicos, por aquelas pessoas que estão na saúde, para aquelas pessoas que estão higienizando, limpando os ambientes, Pai. Nós oramos, cobrimos suas vidas em nome de Jesus. Guarda-os, Pai. Guarda-os desta pestilência, guarda-os desta mortandade. Senhor Deus, guarda a Tua igreja, guarda as famílias da igreja, guarda, Senhor Deus, cada um de nós, e que vivamos neste mundo no temor ao Senhor. Amém. E vivermos na intimidade com Deus. Amém. Para que sejam revelados a nós os caminhos que devemos seguir, que devemos, Senhor Deus,
produzir a fim de que sejamos alcançados pelo governo dessas promessas estonteantes, maravilhosas, assim como o Salmo 91, declarando que nenhuma praga chegará à nossa tenda, 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Não serão atingidos aqueles que têm uma vida de santidade contigo. Pai, nós oramos agradecidos a Deus. E ainda que alguns sejam alcançados, o Senhor continua sendo soberano para livrar-nos de todo o mal. E se não formos livrados, Pai, morremos como heróis da fé. Aleluia. Assim como no início da igreja primitiva, tantas pessoas foram assassinadas, morreram por causa do Evangelho de Cristo. Pai, nós te glorificamos, nós te honramos e dedicamos este dia para ti. Desde já, nós abençoamos o culto de celebração desta noite, às 19 horas em Osana. Pai, nós oramos para que seja um culto sobrenatural, para que seja uma manifestação soberana do teu poder. E oramos para que teu povo tenha o desejo, para que teu povo tenha a fome e sede maior do que o medo dessa mortandade, para estar na tua casa, para levar seus holocaustos, suas ofertas, seus dízimos, seu louvor, sua adoração no teu santo altar. Pai, nós oramos agradecendo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você recebe esta palavra, amados, você recebe estas orações, então agasalhe no seu coração. Hoje, culto de celebração. Queridos, 19 horas, ligue, passe sua mensagem para a pastora Kátia e amanhã também, então nós teremos culto às 18 horas. O culto de hoje não será transmitido, escute, não será transmitido, mas amanhã, domingo, sim, além de ser culto presencial, o culto será transmitido para os irmãos que não puderam participar. Amém, queridos? Receba a paz do Senhor Jesus. Ainda há vagas, a pastora Kátia aqui está me dizendo, ainda há vagas, mas há vagas, poucas vagas. Mas ligue, amados, estou com saudade de vocês. Eu quero vê-los hoje, né? Um grupo, quero vê-los hoje, quero ver o outro grupo amanhã. Então, apresse-se em reservar o seu lugar. Deus abençoe a sua vida e declaro um sábado poderoso na presença do Senhor. Amém, queridos? Amém. Um grande abraço a todos.